Está em fase de acabamento o Hospital Escola da Universidade Fernando Pessoa em Gondomar, um investimento de 50 milhões de euros que vai servir em primeira instância para os estágios dos alunos dos cursos de saúde da Universidade Fernando Pessoa. Mas esta unidade de saúde vai estar aberta a toda a população, com preços muito próximos dos praticados nos hospitais públicos. A jornalista Isabel Cunha visitou esta manhã as instalações e conversou com o reitor da Universidade Fernando Pessoa, Salvato Trigo. Como é que nasceu a ideia de fazer este Hospital-Escola? O Hospital-Escola da Universidade Fernando Pessoa é um projeto que está diretamente conectado com o próprio projeto da Universidade, isto é, reforçar a componente do ensino na área da saúde e criar autossuficiência no que diz respeito à prática clínica dos alunos. Nós, neste momento, justamente por inexistência de um hospital até agora, dependíamos fundamentalmente do Serviço Nacional de Saúde, das suas unidades, hospitais e centros, para podermos colocar os nossos alunos em estágio. O que, além de nos causar problemas de organização do próprio calendário escolar, nos levava a despesas, de facto, cada vez mais elevadas, mais exponencialmente elevadas, na medida em que, não tendo alternativa, tínhamos que nos sujeitar aos preços que nos apresentavam para a realização dos estágios e também às disponibilidades horárias, que muitas vezes tornavam muito difícil a compatibilização entre o horário dos alunos, entre o calendário escolar e a necessidade de fazer estágios clínicos nas respectivas unidades. Portanto, a motivação da construção do hospital é para que o projeto da Universidade de Fernando Pessoa, designadamente na componente de saúde, ficasse concluído. Nós, neste momento, com a existência do nosso hospital, somos completamente autónomos e suficientes para podermos realizar toda a produção do ensino clínico dos alunos dentro de portas. Mas não fica completamente concluído na medida em que a Universidade de Fernando Pessoa não tem ainda luz verde do Governo para o ensino da medicina tout-court, digamos assim. Exatamente. O que acontece é que nós andamos há mais de 12 anos a tentar justamente demonstrar, por um lado, a importância que há em que se possa realizar ensino da área da medicina, especificamente em instituições privadas, que deram prova já, e nós já os demos durante estes últimos 14 anos, de que somos competentes, somos capazes, temos qualidade na formação de técnicos de saúde, nas diversas áreas que neste momento estamos autorizados a realizar, como a medicina dentária, as ciências farmacêuticas, a enfermagem, a fisioterapia, análises clínicas, etc. O que significa que o primeiro ciclo, aquilo que se chama vulgarmente um ciclo básico de formação, para a seguir esse ciclo básico começar o ciclo clínico, nós já o temos perfeitamente instalado há mais de 12 anos. Portanto, trata-se pura e simplesmente aqui de uma decisão política que até há pouco tempo atrás vinha sendo disfarçada de uma decisão técnica. O que acontece é que um dia, e eu espero que não seja daqui muito distante, há de verificar-se que mais uma vez nós perdemos o comboio da história. Porque nós deveríamos já estar neste momento como país já deveríamos estar a participar do mercado da educação, que é imenso, que existe na Europa e fora da Europa para a formação de médicos. E sistematicamente, por um lado, por complexos ideológicos de uma boa parte da gente que tenha sempre a convicção de que o destino e o futuro do país passa por eles, e esse destino e esse futuro a passar por eles levou o país à situação em que ele se encontra. O que é fundamental, do meu ponto de vista, é que o Governo, que tenha a responsabilidade de, do meu ponto de vista, fazer discriminações positivas perante aquelas pessoas e instituições que investem, que criam emprego, que fazem ensino, que estão a satisfazer necessidades efetivas não só do país como de fora do país, essas instituições têm sido sistematicamente ostracizadas por um conjunto de gurus que, na verdade, a única coisa que pretendem é continuar a ser funcionários públicos, estarem pendurados no Orçamento Geral do Estado, enquanto outros vão ter que pagar impostos para lhes pagar os salários a eles. Acha que a construção deste hospital vai, de certa forma, ajudar a que a Universidade de Fernando Pessoa consiga esse curso de medicina? O que está aqui em causa é simplesmente este. Não há nenhuma instituição de ensino em Portugal, nem pública nem privada, que tenha, a partir da inauguração deste hospital, as condições que nós temos para ensinar medicina. A única instituição, de facto, universitária em Portugal e um pouco na Europa, que dispõe de um hospital próprio para poder ensinar medicina é a Universidade de Fernando Pessoa. Nós temos uma parceria tecnológica com a Siemens para os sistemas de informação médica do hospital, com que estamos cada vez a aprofundar mais. Ainda ontem tivemos aqui uma reunião sobre essa matéria para podermos exportar este modelo com a Siemens para a África. E a própria Siemens, que é, como sabe, uma multinacional que conhece, enfim, realidades desta natureza em todos os países, ela própria publicou na sua revista de que este é um projeto absolutamente único na Europa.
E, portanto, nós continuamos a estar num país em que há muito tupiniquim, há muito liliputiano que só olha para o umbigo e julga que o que está fora é que é bom. Nós apoucámos a nós próprios e, nesta matéria, sem nenhuma espécie de jactância, a Universidade de Fernando Pessoa é a única, repito, a única instituição portuguesa, pública ou privada, que dispõe de facto de todas as condições para poder ensinar medicina com qualidade, como aliás já o faz nas outras áreas da saúde. Trata-se apenas de uma decisão política, que até aqui tem sido disfarçada de decisões técnicas, mas quem toma as decisões técnicas são pessoas nitidamente contra o ensino privado, são completamente contrárias à iniciativa privada, porque querem continuar que o status quo esteja assim, continue assim, para eles poderem continuar a viver tranquilamente o orçamento do Estado. Vai convidar membros do Governo para a inauguração deste hospital, para eles comprovarem isso mesmo, que a Universidade de Fernando Pessoa tem todas as condições para ministrar o curso de Medicina? A Universidade de Fernando Pessoa até hoje sempre separou com muita clareza e vai continuar a separar a política da Universidade. Eu nunca convidei nenhum ministro para vir à Universidade de Fernando Pessoa. Eu sempre informo das realizações da Universidade de Fernando Pessoa e sempre digo que teria imenso gosto que as pessoas comparecessem. Eu julgo que a Universidade a política é a política. Não creio que qualquer decisão, e julgo que devia ser uma decisão favorável, que seja tomada relativamente à autorização de nós podermos ensinar medicina, não pode ser olhada como um favor político que se faz à Universidade de Fernando Pessoa. Trata-se apenas de reconhecer a justiça de que uma instituição que tem feito investimentos durante já mais de 2 décadas, sempre sem um cêntimo de dinheiro público, nunca dependeu minimamente do Estado. Mas agora estamos a falar de um investimento de 50 milhões de euros. É um valor muito elevado. É um valor importante, é um valor fundamental. Hoje, como sabe, o património da Universidade de Fernando Pessoa vale muito mais que isso, sem o hospital. Mas é um património que foi construído graças ao suor, o trabalho que todos nós nesta comunidade vamos desenvolvendo. Este também é um investimento de suor, é um investimento no qual nós fizemos um financiamento bancário através do Grupo de Montepio Geral, mas praticamente 40% do investimento são fundos próprios e, portanto, são riscos que nós estamos, de facto, a correr, são riscos calculados. O que me parece é que num tempo em que em Portugal não há verdadeiramente criação de emprego, designadamente entre a juventude formada, qualificada, para poder continuar, para poder ajudar o país a desenvolver-se, nós vamos neste hospital criar, de início, 200 postos de trabalho. Quando ele estiver em pleno funcionamento, teremos 400 postos de trabalho, todos eles praticamente qualificados. Fundamentalmente, juventude. A maior parte dela, gente formada por nós, nas diversas áreas em que a Universidade forma técnicos de saúde. E uma iniciativa desta natureza, designadamente neste momento, não pode, do meu ponto de vista, para quem tenha visão política, quem perceba que o país necessita, de facto, de iniciativas desta natureza, deixar de ser politicamente reconhecida. E o reconhecimento, naturalmente, é autorizar que a Universidade, dispondo como dispõe de quadros qualificados, de infraestruturas, de excelência para poder ensinar medicina, o faça. Vamos falar um pouco mais pormenorizadamente sobre este hospital, que tem 7 pisos e praticamente todas as especialidades. Todas as valências hospitalares estão aqui dentro, à exceção de 2. Nós não vamos, pelo menos para já, iniciar essas 2 valências, que são, por um lado, a cirurgia cardiotorácica e a cirurgia neurológica. De resto, todas as outras valências, designadamente a oncologia médica também, mas não depois a oncologia, digamos, terapêutica ou curativa, por assim dizer, todas as outras estão aqui. O hospital é um projeto que tem uma espécie de mini Serviço Nacional de Saúde, porque tem uma unidade de cuidados primários, portanto, através da consulta externa que funcionará segundo o sistema da unidade de cuidados primários, tem uma unidade de cuidados continuados integrados de longa e de média duração. Com esta unidade de cuidados continuados que nós concorremos ao programa Novo Norte do CREN para poder ser apoiada, para que as pessoas pudessem aqui ser colocadas, foi de facto apoiada pelo programa CREN, digamos, em 10% do custo que ela tem, que está preparada para ser integrada na Rede Nacional dos Cuidados Continuados. Tem depois as valências, naturalmente, médica e cirúrgicas, tem 3 blocos cirúrgicos, um dos quais inteligente, preparados justamente para o ensino. Tem anfiteatros, salas de aulas, zonas de investigação, zonas de ensaios clínicos e temos também uma coisa única no país, que é um centro de anatomia e cirurgia experimental, justamente para treinar cirurgiões que são pagos, digamos assim, para receberem esse treinamento por grandes multinacionais da área das próteses, enfim, da área
dos serviços médicos e cirúrgicos que virão aqui ao Porto, digamos, treinar-se no nosso hospital em cursos de alta responsabilidade e de alto valor acrescentado em termos profissionais para poderem aqui ser formados. Portanto, é um hospital que representa hoje uma mais-valia extraordinária para o país, para a Universidade seguramente, mas sobretudo para o país na medida em que dispõe de infraestruturas que são únicas no país e muito raras na Europa. E tem também uma particularidade, vai ter um infantário para os filhos de quem vai trabalhar neste hospital. Exatamente, é neste infantário que estamos a falar neste momento. Esta será a área justamente das crianças, dos chamados pessoinhas, não é? Que são os filhos dos nossos funcionários, dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, toda a gente, funcionários administrativos e auxiliares, toda a gente que trabalhar neste espaço terá aqui a possibilidade de estar perto dos seus filhos, poder ter, digamos assim, uma maternidade ou uma paternidade plenamente usufruída enquanto estão ao mesmo tempo a desempenhar as suas funções. Preocupa-o a situação atual do país, tendo em conta que isto é um hospital privado e vai naturalmente sobreviver à custa das receitas dos doentes? Sim, o que acontece é que a Fundação Fernando Pessoa, que é a entidade proprietária do hospital e a entidade proprietária da universidade, por ser justamente fundação, não é uma sociedade comercial. E, portanto, nós vamos praticar aqui uma política de preços que é praticamente idêntica à do Serviço Nacional de Saúde. Vamos preferenciar esta região aqui do município de Gondomar e municípios adjacentes que não têm nenhum hospital. Portanto, o hospital está aqui numa zona de influência de mais ou menos 200 mil pessoas, para as quais nós vamos criar um cartão de saúde preferencial para que as pessoas possam aceder aos serviços vários do hospital como se estivessem a funcionar em Serviço Nacional de Saúde. Como sabe, esta população de Gondomar, neste momento, é referenciada para o Centro Hospitalar do Porto, o Hospital de Santo António. Há aqui gente que se levanta às 4 horas da manhã para ir fazer umas análises clínicas ao Santo António, no centro do Porto, que virá fazê-las aqui no Hospital da Universidade de Fernando Pessoa, a preço praticamente idêntico àquele que ficará ao Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, sempre nos disponibilizamos desde o princípio do projeto, ao anterior governo, que nós lhes propunhamos aquilo que se poderia chamar uma parceria pública, uma parceria privada-pública. O Estado não tem nenhum encargo, não tem nenhuma responsabilidade, o investimento está feito, o pessoal é nosso. O que se tratava aqui, fundamentalmente, era de permitir que as pessoas acedessem a este hospital nas mesmíssimas condições que acedem a qualquer hospital público. E os preços que nós praticávamos seriam exatamente iguais, ou se calhar até um pouco mais baixos do que os dos preços do Serviço Nacional de Saúde. Foi recusado? Não foi recusado, foi estudado, foi conversado, fizemos variedíssimas reuniões, inclusivamente aqui com a ACES de Gondomar, com o agrupamento dos centros de saúde de Gondomar. Acontece é que o governo, entretanto, caiu e, enfim, as coisas são como são em Portugal, demora-se sempre muito tempo para resolver coisas que deveriam ser resolver mais depressa. É por isso que nós estamos atrasados e os outros estão mais avançados que nós, não é? Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, muito obrigado. Salvato Trigo, reitor da Universidade Fernando Pessoa, é entrevistado pela jornalista Isabel Cunha, está em fase de acabamentos. O Hospital Escola da Universidade Fernando Pessoa, em Gondomar, que vai criar 200 postos de trabalho, um número que pode duplicar quando esta unidade estiver a funcionar em pleno.